O vento frio da manhã soprava pelas janelas mal vedadas do orfanato, fazendo com que as cortinas finas dançassem preguiçosamente no ar. Entre risadas infantis, correria pelos corredores e o som distante de pratos sendo lavados na cozinha, havia dois pequenos que pareciam viver em um mundo à parte, Jack e Victoria. Tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão iguais, eles se completavam. Jack, com seu jeito protetor e olhar atento, não deixava ninguém se aproximar de Victoria de forma rude. E ela, com seu sorriso tímido e olhar curioso, iluminava qualquer canto escuro que ele atravessasse. Eles dividiam brinquedos velhos, segredos inventados e até sonhos. E o maior deles era simples: crescerem juntos, sempre juntos. "Eu prometo que vou te proteger sempre", ele dizia, apertando a mão dela como se fosse um juramento sagrado. Victoria acreditava naquelas palavras com todo o coração infantil que tinha, e Jack acreditava mais ainda, como se proteger Victoria fosse sua única missão no mundo. Naquele dia, o destino resolveu ser cruel. Um carro preto e reluzente estacionou na entrada do orfanato. Dele, desceu um casal elegante com roupas caras e olhares calculados. Vieram em busca de uma criança para adotar, e seus olhos logo se fixaram em Jack. Ele não entendeu no começo, mas quando a diretora o chamou e explicou, sentiu o chão sumir sob seus pés. "Eu não quero ir! Eu não posso deixar a Victoria!" gritava, segurando a mão dela com força. Victoria também chorava, tentando convencê-los a levarem os dois, mas não houve negociação. A mala foi feita às pressas, e antes que Jack pudesse dizer outra coisa, ele já estava dentro do carro, olhando pela janela para o rosto molhado de lágrimas de sua melhor amiga. Victoria correu atrás, os pés descalços batendo no asfalto quente, quando um carro que vinha rápido demais não conseguiu frear a tempo. O impacto foi forte, e a última imagem que Jack guardou foi de Victoria caindo no chão. Os anos passaram como páginas arrancadas de um livro. Jack cresceu em mansões, estudou nas melhores escolas e se tornou uma estrela do futebol americano, mas aquele dia nunca saiu da sua mente. Ele procurou por ela inúmeras vezes, sem sucesso, até que aos 20 anos, o destino resolveu brincar. Novamente, era um jogo importante, estádio lotado, e na lateral do campo, as líderes de torcida animavam a plateia. Entre elas, Jack viu um rosto que fez seu coração parar por um instante. Victoria. Mais linda do que ele poderia ter imaginado, mas com um olhar que não o reconhecia. E para sua surpresa amarga, ela estava de mãos dadas com um jogador do time adversário, um sujeito arrogante e grosseiro que não demorou para, diante dos olhos de Jack, tratá-la de forma que despertou nele o velho instinto de proteção. Ele não sabia como, mas sabia que aquela promessa feita anos atrás ainda estava viva. E ele estava prestes a cumpri-la, custasse o que custasse. O apito inicial ecoava pelo estádio, mas Jack mal conseguia focar no jogo. Seus olhos insistiam em buscar Victoria entre as líderes de torcida, como se quisessem ter certeza de que ela estava realmente ali, que não era fruto de sua imaginação. A cada sorriso que ela dava para a plateia, ele sentia um aperto no peito, lembrando-se de como, quando crianças, ela sorria só para ele. Mas aquele aperto se transformava em raiva sempre que o namorado dela aparecia no campo de visão. O sujeito, alto e com músculos protuberantes, tinha um jeito arrogante de andar, como se o mundo inteiro estivesse sob seus pés. Jack percebeu nos pequenos gestos o quanto Victoria parecia desconfortável ao lado dele. Nos intervalos, em vez de sorrisos e carinhos, o rapaz lhe lançava olhares duros, dizia algo entre dentes e, por vezes, a segurava pelo braço com força demais. Jack sentia cada uma dessas cenas como se fossem tapas no próprio rosto. A promessa de protegê-la queimava dentro dele como uma chama acesa há anos, e agora parecia que o destino lhe entregava de volta a oportunidade que ele tanto havia implorado. No segundo tempo, o jogo ficou acirrado.
O namorado de Victoria começou a perder a paciência dentro de campo, e quando o juiz apitou uma falta, ele saiu para a lateral, passando bem perto dela. Jack, mesmo a metros de distância, viu a discussão começar. O tom áspero do rapaz, a forma como ele apontava o dedo no rosto dela, como se estivesse repreendendo uma criança. Victoria tentou sorrir para disfarçar, mas a tristeza em seus olhos era nítida. Foi a gota d'água. Jack nem pensou duas vezes. Abandonou momentaneamente a conversa com os companheiros de time e foi até lá. O namorado dela virou-se para ele, inflado de orgulho, pronto para uma briga. Jack não recuou. Encarou-o com a firmeza de quem carregava anos de dor e lembranças. Se tocar nela assim de novo, vai se arrepender, disse com a voz grave, sem desviar o olhar. Victoria, confusa, olhou para ele com aquela estranha sensação de déjà-vu. Não sabia explicar, mas algo naquele olhar, naquele tom de voz, lhe trazia uma familiaridade reconfortante, como se, em algum lugar da memória, aquele fosse o som mais seguro do mundo. Victoria recuou, ainda tentando entender o que estava acontecendo, e o namorado dela bufou, irritado por ter sido confrontado. Jack estendeu a mão, não para brigar, mas como um gesto de proteção silenciosa. Ela hesitou, mas algo dentro dela a fez não recusar, como se aquela mão fosse familiar, como se já tivesse segurado antes, há muito tempo. Nos dias que se seguiram ao jogo, Jack não conseguiu tirar Victoria da cabeça, nem mesmo quando voltava aos treinos exaustivos ou quando as luzes dos estádios ofuscavam seu descanso. Cada sorriso que ela dava enquanto animava a torcida, cada gesto delicado, trazia lembranças apagadas, fragmentos de uma infância que ela não conseguia lembrar, mas que ainda assim parecia familiar, como se a história deles estivesse gravada em algum lugar dentro dela. Jack, por sua vez, lembrava-se de cada detalhe, de cada promessa feita, de cada lágrima derramada naquele dia no orfanato. E decidiu, naquele momento, que não iria deixar ninguém magoá-la novamente, não importava o custo. Enquanto isso, Victoria continuava seu relacionamento com o namorado, que parecia mais interessado em exibir poder e status do que em realmente amá-la. Jack, percebendo cada gesto agressivo, cada comentário rude, cada olhar possessivo, sentiu seu sangue ferver. Ele queria, mais do que nunca, protegê-la, lembrando-se da promessa infantil, mesmo que ela não lembrasse dele. Em uma tarde, depois do treino, Jack teve a oportunidade de se aproximar mais. Ele passou a acompanhá-la durante os treinos de líderes de torcida, oferecendo apoio quando os outros a provocavam, defendendo-a de pequenas humilhações e, aos poucos, fazendo com que Victoria se sentisse segura perto dele. Ela ainda não sabia de onde vinha aquela sensação, mas começou a perceber que, mesmo em meio às incertezas, havia alguém que sempre estava lá, disposto a cuidar dela. O namorado dela começou a perceber a mudança e a tensão aumentou. Ele tentou intimidar Jack, mas este permaneceu firme, sempre com um sorriso calmo e olhar seguro. Victoria, observando essa postura, sentiu um misto de confusão e conforto, sem saber explicar a razão. Dentro dela, uma sensação crescente dizia que aquele rapaz não era apenas mais um estranho, que havia algo mais profundo, uma conexão invisível e antiga que escapava de sua memória, mas que mexia com seu coração de maneira inexplicável. Jack, percebendo cada gesto e expressão, compreendeu que precisaria ir além da simples proteção. Ele precisaria reconquistar a confiança dela e, pouco a pouco, ajudá-la a lembrar do que o destino havia separado há tanto tempo. Nos dias seguintes, Jack começou a se envolver mais diretamente com a vida de Victoria. Ele sabia que precisava ser paciente, mas também que não podia permitir que ela fosse magoada novamente. Cada encontro nos treinos, cada conversa casual na arquibancada, cada gesto protetor que ele fazia, era um passo silencioso para reconquistar a confiança dela. Victoria, ainda envolta na sensação de familiaridade, começava a notar a diferença. Ninguém jamais a tratava com tanta consideração sem esperar algo em troca.
e Jack parecia genuinamente preocupado com seu bem-estar. Ela ainda namorava o jogador do time adversário, mas pequenas dúvidas começavam a surgir em sua mente. Por que, quando Jack estava por perto, tudo parecia mais seguro e leve? Por que, mesmo sem lembrar, seu coração acelerava ao ver aquele rapaz próximo? Enquanto isso, a família de Jack, acostumada a seu estilo de vida milionário e controlado, começou a se mostrar contra o relacionamento dele com Victoria. Não entendiam por que ele estava se envolvendo com uma garota aparentemente simples, sem status e ainda por cima com um passado misterioso que poderia trazer problemas. Mas Jack, determinado, ignorou os protestos. Ele sabia que o que sentia por Victoria ia além de qualquer barreira social ou opinião familiar. Cada gesto de proteção, cada palavra amiga, cada defesa contra provocações e insultos era uma forma de manter a promessa que fizera quando eram crianças, sempre a proteger. E mesmo que ela não lembrasse, ele sabia que o vínculo deles era inquebrável e que, de alguma forma, o tempo e as circunstâncias acabariam por restaurar o que foi perdido. Um dos momentos decisivos aconteceu durante uma apresentação de líderes de torcida, quando o namorado de Victoria tentou humilhá-la diante de todos. Jack, sem hesitar, foi até ela e a protegeu, posicionando-se entre os dois e dizendo palavras firmes que fizeram todos ao redor perceberem que ele não recuaria. Victoria, olhando para Jack, sentiu uma onda de emoção que não conseguia explicar. Seu corpo inteiro reagiu. Seu coração parecia reconhecer algo que a mente não lembrava. Jack, por outro lado, sentiu a chama de sua promessa se reacender com ainda mais força. Ele sabia que precisava lutar por ela, não apenas contra aqueles que tentavam prejudicá-la, mas também contra o tempo e as memórias perdidas, que um dia, ele tinha certeza, voltariam a trazer Victoria para ele de corpo e alma. O clima entre Jack e Victoria começou a se tornar cada vez mais tenso. O namorado dela não conseguia mais ignorar a presença constante de Jack, sempre à espreita, pronto para defendê-la de qualquer gesto agressivo ou comentário rude. Durante um treino à tarde, ele se aproximou de Victoria de forma possessiva, tentando puxá-la para longe de Jack, mas o craque do time não recuou. Ela não precisa da sua proteção, ela já tem alguém que realmente se importa com ela, disse Jack, firme, com o olhar carregado de intensidade. Victoria, surpresa pela força e convicção na voz dele, sentiu novamente aquela estranha sensação de familiaridade, como se tudo aquilo tivesse acontecido antes, mas sem conseguir colocar em palavras o porquê. O namorado dela, enraivecido, tentou humilhá-la publicamente, mas Jack interveio mais uma vez, deixando claro que não iria permitir que ninguém a machucasse. Nos dias que se seguiram, Victoria começou a perceber detalhes que não entendia. Pequenas lembranças fragmentadas surgiam em sua mente. Um menino pequeno segurando sua mão, promessas feitas sob o sol do orfanato, risadas compartilhadas que pareciam ecoar de algum lugar profundo dentro dela. Cada vez que Jack a protegia ou a defendia, essas memórias apareciam como flashes, rápidos e confusos, mas suficientemente fortes para mexer com seu coração. Ela começou a questionar seus sentimentos. Por que se sentia tão segura perto dele? Por que, mesmo sem lembranças claras, sentia que conhecia aquele homem há muito tempo? Cada gesto dele reforçava a conexão, e embora ainda estivesse envolvida com o namorado, o vínculo com Jack crescia silenciosamente, poderoso e inevitável. Enquanto isso, a família de Jack, ciente da aproximação entre os dois, começou a pressioná-lo ainda mais. Eles não aceitavam que ele se envolvesse com Victoria, argumentando que ela não pertencia ao mesmo mundo que ele, que seu passado e status social poderiam criar problemas. Mas Jack não se deixou abater. Sua promessa de infância, de sempre, proteger Victoria, se transformara em algo maior.
Um amor silencioso e determinado que não se curvava a regras, opiniões ou barreiras sociais. Cada obstáculo só fortalecia sua determinação. Ele sabia que precisaria ser paciente, mas também estratégico, criando oportunidades para se aproximar dela, protegê-la, ganhar sua confiança e, aos poucos, ajudá-la a recuperar as memórias, perdidas que, inevitavelmente, trariam os dois de volta ao ponto de origem de sua história. Victoria começou a perceber que sua vida estava mudando de maneira sutil, mas impossível de ignorar. Cada gesto de Jack, cada vez que ele a protegia de provocações ou situações embaraçosas, parecia despertar nela lembranças que não conseguia compreender. Em alguns momentos, flashes de infância surgiam, a sensação de uma mão firme segurando a sua, risadas compartilhadas em corredores vazios, promessas sussurradas que pareciam ecoar de um passado distante. Ela se via cada vez mais confusa em relação ao namorado, percebendo o quanto ele podia ser arrogante e cruel, mesmo que por trás de um sorriso charmoso. A segurança que sentia ao lado de Jack contrastava com a tensão e frieza que vinha com o relacionamento atual, tornando impossível ignorar a intensidade do que estava surgindo entre eles. Jack, atento a cada reação de Victoria, começava a criar pequenas situações que lembrassem seu passado compartilhado. Ele a acompanhava nos treinos de líderes de torcida, oferecia ajuda em momentos sutis, comentava lembranças aparentemente inocentes de infância, sem revelar tudo de uma vez. Cada passo era calculado para reacender a memória dela, mas de forma natural, sem pressão. Em um desses encontros, ele a fez lembrar de uma brincadeira simples que costumavam fazer no orfanato. E Victoria, ao ouvir, sentiu um arrepio correr pela espinha. Uma lágrima teimosa escorreu, e uma sensação de déjà-vu tomou conta de seu coração. Ela não conseguia entender o porquê, mas sentia uma conexão impossível de ignorar, como se algo muito importante estivesse prestes a emergir de sua memória. Enquanto isso, o namorado de Victoria começava a perceber que algo estava mudando. Ele se sentia cada vez mais ameaçado, não apenas pelo talento e presença de Jack, mas também pelo magnetismo que ele parecia exercer sobre Victoria. Pequenos atritos surgiam, discussões se tornavam mais frequentes e a garota se via dividida entre um amor confortável, porém frio, e uma presença intensa que mexia com emoções há muito enterradas. Jack, ciente do perigo que representava o namorado, redobrava sua vigilância, sempre pronto a intervir com firmeza e proteção, mas sem jamais ultrapassar os limites que poderiam assustar Victoria. Cada defesa, cada gesto silencioso, tornava a relação deles mais próxima, preparando o terreno para que as memórias começassem a voltar e o coração de Victoria finalmente reconhecesse o laço que nunca fora quebrado. O clima mudou de forma quase imperceptível em uma tarde de treino. Victoria estava concentrada em uma coreografia complicada de líderes de torcida, quando Jack, atento, percebeu que ela hesitou em um movimento e rapidamente foi até ela para oferecer apoio. No instante em que segurou sua mão para ajudá-la a equilibrar o corpo, Victoria sentiu uma onda estranha percorrer todo o seu ser, como se aquela mão fosse a mesma que segurou quando era criança. Um flash rápido invadiu sua mente. Corredores silenciosos, risadas tímidas, promessas sussurradas sob a luz do sol. Ela piscou, confusa, tentando entender o que estava acontecendo, mas o sentimento de familiaridade era tão intenso que não podia ser ignorado. Jack percebeu o efeito e sorriu levemente, sem dizer nada, deixando que a memória surgisse por si mesma, de forma gradual e natural. Nos dias seguintes, Victoria começou a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Pequenas frases que Jack dizia, gestos protetores, a forma como ele a olhava quando algo ou alguém a incomodava. Cada instante juntos parecia trazer à tona fragmentos de lembranças, como se o passado estivesse tentando se reconectar com o presente.
Ela sentia uma mistura de confusão e conforto, de saudade sem nome, de uma ligação inexplicável que crescia a cada dia. Jack, por sua vez, sabia que precisava continuar paciente, permitindo que a memória dela voltasse aos poucos, sem pressão, mas criando situações que reforçassem a sensação de segurança e proximidade que sempre existiu entre eles. Enquanto isso, a tensão com o namorado de Victoria aumentava a cada passo. Ele começou a perceber que a garota se afastava emocionalmente, olhando mais para Jack do que para ele, sentindo-se inseguro diante da firmeza e proteção que Jack oferecia. Discussões começaram a surgir, pequenas brigas que acabavam com Victoria confusa e magoada, percebendo que o comportamento do namorado nunca tinha sido realmente respeitoso. Jack, sem perder tempo, aparecia discretamente para oferecer apoio, mas sempre de forma respeitosa e silenciosa, permitindo que Victoria encontrasse nele uma segurança que ela não sentia há anos. E assim, cada gesto, cada momento, aproximava os dois de maneira inevitável, preparando o terreno para que a memória perdida, o amor antigo e a promessa de infância finalmente se encontrassem novamente. Durante um ensaio de torcida em um fim de tarde ensolarado, algo inesperado aconteceu. Victoria se distraiu ao ouvir uma frase de Jack que soou estranhamente familiar. "Eu sempre vou te proteger, lembra disso?" As palavras penetraram profundamente em sua mente, fazendo seu coração disparar e os olhos marejarem. Ela não conseguia compreender por que aquelas palavras ressoavam com tanta intensidade, mas sentiu pela primeira vez em anos que conhecia aquele homem mais do que poderia imaginar. Um turbilhão de imagens começou a surgir em flashes. Um garoto pequeno segurando sua mão no orfanato, corredores silenciosos, risadas compartilhadas e a promessa de nunca deixarem um ao outro sozinho. As lembranças vinham misturadas com dor e saudade, mas também com a certeza de um vínculo que nunca foi quebrado. Jack percebeu a mudança imediata no comportamento dela. A forma como Victoria olhou para ele, quase reconhecendo, quase lembrando, fez seu peito apertar. Ele se aproximou devagar, cuidadosamente, sem pressioná-la, permitindo que o momento acontecesse naturalmente. "Victoria, está tudo bem?" perguntou com a voz suave, mas carregada de emoção contida. Ela piscou várias vezes, tentando organizar as memórias confusas que retornavam rapidamente, e sentiu uma mistura de medo e conforto. Cada gesto de Jack parecia encaixar-se perfeitamente na lacuna de sua memória perdida, trazendo de volta o menino que prometeu protegê-la, agora transformado em um homem que faria de tudo para mantê-la segura e feliz. Enquanto os flashes de lembranças invadiam sua mente, o namorado arrogante de Victoria surgiu novamente, tentando interferir e reafirmar seu domínio. Mas Victoria, pela primeira vez, sentiu uma força interna que não entendia completamente. Um impulso de se afastar da negatividade e se aproximar de Jack, aquele que despertava algo profundo dentro dela. Jack, atento, segurou sua mão de maneira firme, mas carinhosa, afastando o namorado agressivo com uma postura decidida. Victoria, olhando para ele, sentiu que tudo fazia sentido de repente. Proteção, cuidado, carinho e uma promessa feita há muito tempo que finalmente estava sendo cumprida. A lembrança de infância e a emoção do reencontro começaram a se unir, trazendo lágrimas aos olhos de ambos e abrindo caminho para que o amor antigo renascesse de maneira intensa e inevitável. Nos dias seguintes, Victoria não conseguia tirar Jack da cabeça. Cada gesto dele, cada olhar protetor, cada palavra sussurrada durante os treinos e apresentações de líderes de torcida permanecia em sua mente, misturando-se com as lembranças que finalmente começavam a voltar. Ela começou a perceber que
Seu coração não estava mais com o namorado arrogante, cuja presença agora a irritava e a deixava desconfortável. As discussões constantes e a falta de respeito fizeram com que Victoria se sentisse dividida. De um lado, a segurança e carinho que sempre sentira por Jack, mesmo sem lembrar, e do outro, a relação desgastada e fria que parecia prendê-la a uma ilusão de amor. A tensão emocional crescia, tornando impossível ignorar os sentimentos que vinham à tona. Jack, por sua vez, continuava firme em sua missão. Ele sabia que o momento de verdade precisava chegar, mas não podia apressar. Victoria. Cada ato de proteção, cada intervenção silenciosa, cada presença constante servia para reforçar a confiança dela. E então, em um dia decisivo, após uma pequena briga entre Victoria e o namorado, Jack se aproximou novamente, desta vez com uma sinceridade impossível de ignorar. Victoria, você não precisa ficar com alguém que te faz mal. Você merece alguém que realmente te proteja, alguém que sempre esteve aqui, mesmo quando você não se lembrava, disse, seu olhar firme e intenso. Victoria sentiu o peso daquelas palavras e, de repente, todas as lembranças de infância vieram à tona, misturadas com o calor do presente e a intensidade do momento. A reação de Victoria foi imediata e confusa. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto memórias de Jack segurando sua mão, correndo pelos corredores do orfanato e prometendo protegê-la surgiam vívidas e claras. Ela finalmente entendeu que o laço entre eles nunca fora quebrado, apenas temporariamente apagado pelo acidente. Ao mesmo tempo, o namorado, percebendo a mudança no comportamento dela, tentou intervir, mas Jack não permitiu. Com uma postura firme e protetora, afastou-o de forma que Victoria pudesse respirar e se sentir segura novamente. Nesse instante, ela olhou para Jack com olhos cheios de reconhecimento e emoção, sentindo o peso de anos de saudade e promessas cumpridas. O reencontro das memórias e sentimentos antigos transformou a conexão deles em algo ainda mais profundo, abrindo caminho para um amor que resistiu ao tempo e às adversidades. Victoria passou a noite em claro, seu coração disputando cada batida, entre o amor que sentia por Jack e a culpa por estar com alguém que agora parecia tão errado para ela. Pela primeira vez, ela se deu conta de que o namorado, que antes parecia perfeito, não passava de uma presença que a sufocava e a afastava de quem realmente importava. Na manhã seguinte, ela tomou uma decisão. Não podia mais se enganar, nem enganar Jack. Durante o treino, o namorado surgiu tentando provocar ciúmes, mas Victoria, agora mais segura e consciente de seus sentimentos, afastou-o com firmeza. Eu não sou mais sua, nem quero ser. Eu encontrei alguém que realmente se importa comigo, alguém que sempre esteve aqui por mim, disse, olhando para Jack, que a observava com um misto de alívio e emoção contida. O namorado, furioso, tentou argumentar e impor seu controle, mas Jack não recuou. Ele sabia que precisava estar ali, firme, para protegê-la de qualquer forma, exatamente como prometera anos atrás. Victoria, sentindo o calor da presença dele, percebeu que todas as memórias da infância, os momentos compartilhados no orfanato e a promessa de proteção nunca haviam sido apagadas, apenas estavam escondidas sob camadas de trauma e tempo. As lembranças vieram com uma força avassaladora, fazendo com que lágrimas de alívio e felicidade rolassem pelo seu rosto. Ela finalmente compreendeu que Jack sempre fora parte de sua vida, e que o amor deles existia desde antes mesmo de conseguirem falar as palavras certas. Jack, agora com a certeza de que Victoria reconhecia quem ele realmente era, aproximou-se lentamente, segurando suas mãos com firmeza, mas sem pressa. Eu prometi, lembra? Sempre vou te proteger, e nunca mais vou deixar você sozinha, disse, a voz carregada de emoção. Victoria sorriu entre lágrimas, sentindo cada palavra como uma âncora que os unia novamente. A tensão, o drama e,
A dor do passado finalmente começaram a se dissolver, dando lugar a um sentimento puro e intenso, capaz de superar qualquer barreira. O namorado, vendo que sua presença não tinha mais poder sobre Victoria, finalmente se retirou, deixando o caminho livre para que o amor que resistiu ao tempo pudesse florescer plenamente. Com a decisão tomada, Victoria finalmente começou a viver seus sentimentos de forma plena. Ela se sentia leve, como se tivesse se libertado de anos de confusão e dor, e a presença de Jack ao seu lado tornava cada momento ainda mais intenso. Nos dias que se seguiram, eles passaram a se encontrar sempre que podiam, entre treinos, jogos e momentos livres, aproveitando cada segundo como se fosse único. Jack, fiel à promessa feita na infância, continuava a protegê-la, não apenas de pessoas, mas também de situações que poderiam abalar sua confiança ou machucá-la emocionalmente. Victoria, por sua vez, começou a perceber que aquela sensação de familiaridade, segurança e amor que sentia era algo que jamais poderia ser substituído por qualquer outra pessoa. A família de Jack, porém, ainda não aceitava o relacionamento. Alguns familiares tentaram impor regras, argumentando que Victoria não pertencia ao mesmo círculo social ou que poderia prejudicar a imagem de Jack como estrela do futebol americano. Mas ele não cedeu. Cada obstáculo só reforçava sua determinação de permanecer ao lado dela, mostrando que o que eles tinham ia muito além de status ou aparência. Era amor verdadeiro, construído na infância, testado pelo tempo e fortalecido por desafios. Jack passou a organizar encontros discretos, longe dos olhos críticos da família e da imprensa, para que Victoria pudesse se sentir segura e amada, enquanto os dois exploravam a profundidade de seus sentimentos e a intensidade da conexão que nunca havia sido quebrada. Enquanto a relação florescia, pequenas lembranças do passado continuavam a emergir na mente de Victoria, cada vez mais claras e vívidas. Ela se lembrava das brincadeiras no orfanato, das conversas secretas, das promessas feitas com olhos sérios e sinceros. Cada memória fortalecia a ligação entre eles, tornando impossível imaginar a vida sem Jack. Ao mesmo tempo, o mundo externo continuava a oferecer desafios, críticas veladas, olhares julgadores e situações que testavam a paciência e a confiança do casal. Mas Jack estava determinado a enfrentar tudo. Sua missão de proteger Victoria evoluiu para algo maior: construir um futuro juntos, baseado na confiança, no amor e na certeza de que, apesar de todos os obstáculos, nada poderia separar o vínculo que começou quando eram apenas duas crianças, no orfanato. O relacionamento de Jack e Victoria, apesar da força do vínculo entre eles, enfrentou seu primeiro grande obstáculo externo. Um treinador rival do time de futebol americano, invejoso do talento e da popularidade de Jack, começou a espalhar rumores sobre a garota, insinuando que ela queria se aproveitar da fama dele. Logo, comentários maldosos chegaram aos ouvidos de Victoria, mexendo com sua confiança recém-restaurada. Pela primeira vez, ela se sentiu vulnerável, insegura sobre o que os outros pensavam e sobre como sua história com Jack seria vista. Cada olhar julgador e cada comentário maldoso pareciam corroer a felicidade que ela finalmente havia encontrado. E ela começou a questionar se o amor que sentia por Jack seria suficiente para enfrentar os julgamentos alheios. Jack, percebendo o abalo emocional de Victoria, decidiu agir. Ele não podia permitir que rumores ou a opinião de terceiros colocassem em risco o que eles haviam reconstruído com tanto esforço. Com uma mistura de firmeza e carinho, foi até Victoria e, segurando suas mãos, disse: "Não importa o que digam ou façam. Eu sei quem você é, eu sei o que sentimos um pelo outro, e nada nem ninguém vai mudar isso." A intensidade de suas palavras, a sinceridade em cada gesto e o olhar carregado de emoção fizeram Victoria sentir novamente aquela segurança que só ele conseguia oferecer.
Aos poucos, as lembranças do passado e a confiança no presente ajudaram a perceber que ninguém podia interferir naquilo que estava destinado a acontecer. Enquanto a pressão externa aumentava, o casal começou a se apoiar ainda mais. Cada treino, cada apresentação de líderes de torcida e cada partida de futebol americano tornava-se uma oportunidade de fortalecer o vínculo, mostrando que juntos eram mais fortes. Victoria começou a enfrentar os rumores com coragem, inspirada pela determinação de Jack, e aos poucos sua autoestima e confiança retornaram. Eles aprenderam que o verdadeiro desafio não era apenas proteger-se fisicamente ou emocionalmente, mas também se manter firmes diante das críticas e invejas que a vida adulta trazia, reforçando a ideia de que, mesmo separados por anos e obstáculos, o amor deles resistiria a qualquer adversidade. Uma tarde de sábado trouxe um desafio inesperado. Durante um evento beneficente no estádio, uma confusão começou quando um grupo de torcedores invejosos provocou Victoria, tentando humilhá-la, na frente de toda a plateia. O namorado anterior, que ainda rondava de maneira silenciosa, tentou se aproveitar da situação, espalhando insinuações sobre a garota e Jack. Victoria, tomada pelo nervosismo, sentiu o peso de todos os olhares sobre ela, e a lembrança das memórias de infância ainda estava parcialmente confusa, dificultando que ela se sentisse totalmente segura. O coração acelerava, a adrenalina corria, e a sensação de vulnerabilidade ameaçava apagar o pouco de confiança que ela havia reconstruído. Jack, atento a cada movimento, não hesitou. Aproximou-se de forma firme e segura, posicionando-se entre Victoria e os provocadores, como sempre prometera fazer. Sua presença irradiava proteção e autoridade, e mesmo diante da plateia e da humilhação pública, ele não recuou. Com uma voz firme que misturava raiva e cuidado, ele disse: "Não se aproxima dela, não hoje, não nunca." O efeito foi imediato. Victoria, observando a postura dele, sentiu uma onda de familiaridade e segurança atravessar seu corpo. Pela primeira vez, as lembranças de sua infância, das promessas feitas e da amizade profunda vieram de maneira mais clara e coesa, fazendo-a perceber que Jack não apenas estava ali por ela, mas que sempre esteve. O namorado anterior, percebendo que não poderia intimidar Victoria na presença de Jack, se retirou humilhado e impotente. Victoria, por sua vez, finalmente compreendeu a magnitude do vínculo entre eles. Ela percebeu que o amor, a proteção e o cuidado de Jack iam muito além de qualquer circunstância externa e que ele sempre seria a âncora que a manteria segura, independentemente das adversidades. O episódio reforçou ainda mais a confiança que eles tinham um no outro, aproximando-os de maneira intensa e emocional e deixando claro que qualquer obstáculo que surgisse no futuro seria enfrentado lado a lado, fortalecendo a narrativa de amor, promessa e resiliência que começara ainda na infância. Nos dias que se seguiram ao incidente no evento beneficente, Victoria começou a refletir profundamente sobre seus sentimentos. Ela percebeu que não poderia mais ignorar a verdade. Seu coração sempre esteve com Jack, mesmo quando não lembrava do passado ou se envolvia com outro. Cada gesto protetor, cada palavra sincera e cada presença constante de Jack reforçavam uma sensação de segurança e amor que nenhum outro relacionamento havia conseguido proporcionar. Pela primeira vez, ela se deu conta de que o vínculo entre eles ia muito além da amizade ou da atração passageira. Era algo enraizado em memórias, promessas e experiências compartilhadas, construído desde a infância e fortalecido pelo reencontro. Victoria decidiu que precisava confrontar seu passado e tomar decisões firmes sobre seu futuro. Ela se afastou do namorado anterior de forma definitiva, colocando limites claros e reafirmando que não havia espaço em sua vida para alguém que não a respeitava ou a valorizava. Em paralelo, começou a permitir-se momentos de proximidade e intimidade com Jack, redescobrindo cada gesto,
cada olhar e cada palavra que a fazia sentir novamente aquela segurança que há tanto tempo procurava. A conexão entre eles crescia de forma natural, intensa e irresistível, trazendo à tona emoções que estavam reprimidas, mas nunca apagadas. Jack, por sua vez, percebeu a mudança em Victoria e se sentiu encorajado a abrir seu coração de forma mais direta. Em um treino tranquilo à tarde, ele segurou suas mãos e disse: Victoria, desde o primeiro dia, eu prometi que sempre cuidaria de você. Hoje, posso dizer que não existe nada que eu queira mais do que ficar ao seu lado, como sempre deveria ter sido. A emoção em sua voz, o peso das palavras e o olhar cheio de sinceridade tocaram profundamente Victoria, que sentiu cada promessa se concretizando naquele instante. Finalmente, ela estava pronta para aceitar e corresponder a esse amor, reconhecendo que Jack sempre fora parte de sua vida e que o futuro deles estava, finalmente, nas próprias mãos. Com a decisão de Victoria de se entregar aos seus sentimentos, Jack e ela começaram a viver momentos de felicidade intensos e genuínos. Cada encontro, cada treino e cada apresentação de líderes de torcida se tornaram oportunidades para que eles fortalecessem a conexão que finalmente havia sido restaurada. Riam juntos, compartilhavam histórias do passado e planos para o futuro, sentindo que finalmente poderiam construir algo sólido e verdadeiro. Para Victoria, cada gesto de Jack era um lembrete de que o amor e a proteção que ele oferecia eram constantes e inabaláveis. Para Jack, cada sorriso e olhar de Victoria era a confirmação de que sua promessa de infância estava sendo cumprida de forma plena. Apesar da felicidade, desafios externos ainda surgiam. Olhares críticos, comentários maldosos de pessoas que não compreendiam o vínculo deles e a pressão da família de Jack ameaçavam criar pequenas turbulências, mas o casal aprendeu rapidamente a enfrentar essas adversidades juntos. Jack continuava firme, defendendo Victoria de qualquer provocação, e ela, fortalecida emocionalmente, passou a encarar os julgamentos com confiança e serenidade. A relação deles se transformou em um porto seguro, um espaço onde ambos podiam ser autênticos e vulneráveis, sabendo que a confiança e o amor eram recíprocos e inabaláveis. O cotidiano deles, embora marcado por treinos, jogos e compromissos sociais, passou a ser repleto de momentos afetivos e pequenos gestos de carinho. Jack aproveitava cada oportunidade para surpreender Victoria com lembranças sutis do passado, como pequenos objetos que remetessem à infância ou brincadeiras, que só eles compartilhavam, fortalecendo ainda mais a memória e o vínculo emocional entre eles. Victoria, aos poucos, sentia que cada detalhe reforçava o amor que sempre estivera presente, mesmo quando a vida os separou. Juntos, começaram a perceber que, apesar dos obstáculos e das dificuldades, eram capazes de superar qualquer desafio, construindo um futuro que refletia a intensidade de um amor verdadeiro, cultivado desde a infância e agora plenamente vivido. O relacionamento entre Jack e Victoria estava mais forte do que nunca, mas a vida decidiu testar essa felicidade. Um grande desafio surgiu quando uma oferta inesperada de transferência chegou para Jack, colocando-o em outro estado para jogar em um time rival. A notícia caiu como uma bomba. O contrato era irrecusável, trazendo prestígio e dinheiro, mas significava afastamento imediato de Victoria. O medo de perdê-la novamente, como na infância, invadiu seu coração. Ele sabia que, se não agisse com cuidado, poderia repetir a dor do passado quando o destino os separou sem que ele pudesse fazer nada. O peso da decisão pesava em cada palavra que dizia e em cada olhar que lançava para Victoria. Victoria, ao saber da oferta, sentiu uma mistura de orgulho e ansiedade. Por um lado, admirava o talento e a dedicação de Jack, reconhecendo que ele merecia o sucesso. Por outro, a possibilidade de se afastar novamente despertava traumas antigos, memórias da infância que ela não queria reviver.
Cada lágrima derramada refletia o conflito entre felicidade e medo, e sua confiança no relacionamento foi testada de forma intensa. Ela percebeu que, apesar de estarem juntos, o mundo externo ainda tinha poder sobre suas vidas e que precisaria de força emocional para enfrentar essa nova provação sem se deixar abater. Jack, determinado a não repetir os erros do passado, decidiu que não aceitaria a transferência sem garantir que Victoria estivesse segura e confortável. Ele conversou com a família, agentes e com o próprio time, buscando alternativas que permitissem conciliar carreira e relacionamento. Ao mesmo tempo, intensificou cada gesto de carinho e proteção com Victoria, mostrando que, mesmo diante de obstáculos aparentemente intransponíveis, o compromisso deles permanecia firme. Victoria, vendo o esforço dele, sentiu a certeza de que podia confiar plenamente em Jack e que, juntos, enfrentariam qualquer desafio que surgisse. O amor deles, forjado desde a infância, mostrava-se mais forte do que qualquer distância ou adversidade. Após dias de reflexão e negociações, Jack finalmente decidiu encarar a situação de forma firme. Ele reuniu Victoria e disse, com uma mistura de determinação e emoção: "Não vou te perder de novo. Se eu for, quero que você esteja ao meu lado. Não aceito mais que a distância nos separe." Victoria, emocionada, sentiu seu coração disparar. Pela primeira vez, percebeu que o amor deles era mais forte do que qualquer oportunidade profissional ou obstáculo externo. Ela sabia que precisaria fazer sacrifícios também, mas o sentimento que nutria por Jack era maior que qualquer medo ou incerteza. A decisão não era fácil, mas ambos sentiram que era o momento de reafirmar o compromisso que transcendeu anos e dificuldades. Enquanto se preparavam para enfrentar a mudança, começaram a planejar juntos o futuro, considerando cada detalhe da vida que agora compartilhavam. Jack buscou alternativas para conciliar sua carreira e a permanência ao lado de Victoria, enquanto ela se preparava para apoiar e viver essa fase com coragem e determinação. Cada conversa, cada plano traçado, servia para fortalecer o vínculo e reforçar a confiança que havia sido abalada tantas vezes no passado. Victoria sentia que, finalmente, o amor deles não precisava ser apenas lembrança ou promessa. Era realidade concreta, viva e compartilhada. O dia da decisão chegou, e com ele, uma mistura de ansiedade, emoção e esperança. Amigos, familiares e colegas observavam, mas para Victoria e Jack, nada mais importava além de estarem juntos. Eles sabiam que, a partir daquele momento, o relacionamento deixaria de ser apenas reconstruído e se tornaria uma história de amor consolidada, capaz de resistir ao tempo, à distância e a qualquer adversidade. Cada gesto, cada olhar e cada palavra trocada naquele instante selava um pacto silencioso. Enfrentariam o futuro lado a lado, como sempre deveriam ter feito desde o início, reforçando que o vínculo criado na infância e recuperado na juventude era inquebrável e eterno. Jack e Victoria começaram a viver a nova fase de suas vidas juntos, cheios de entusiasmo, mas também cientes de que desafios cotidianos surgiriam. A adaptação à rotina compartilhada trouxe pequenas tensões, treinos, compromissos profissionais, estudos e a constante exposição da vida de Jack no futebol americano. No entanto, cada dificuldade era enfrentada lado a lado, fortalecendo ainda mais o vínculo que haviam reconstruído. Victoria, aos poucos, se sentia mais segura e confiante, aprendendo a lidar com as pressões externas e a confiar plenamente na presença constante de Jack, que não a deixava sozinha em nenhum momento de incerteza ou medo. A convivência diária também revelou novas facetas de ambos. Jack, acostumado a tomar decisões rápidas e lidar com responsabilidades desde cedo, aprendeu a desacelerar e se importar com os pequenos detalhes do cotidiano de Victoria. Ele passou a valorizar gestos simples, como preparar uma refeição
juntos, assistir a um filme ou compartilhar conversas sinceras sobre medos e sonhos. Victoria, por sua vez, descobriu o quanto podia confiar nele, não apenas como protetor, mas como parceiro de vida. Cada obstáculo enfrentado, desde pequenas discussões até ajustes na rotina, servia para fortalecer a intimidade e o respeito mútuo. Apesar da felicidade crescente, a sombra de críticas externas ainda pairava sobre o casal. Colegas de equipe, antigos amigos e familiares que não aceitavam o relacionamento tentavam interferir, seja com comentários maldosos, provocações sutis ou opiniões não solicitadas. Jack e Victoria, porém, aprenderam a se proteger emocionalmente, enfrentando juntos cada situação. O amor deles, nascido na infância, sobrevivendo a perdas e reencontros, mostrava-se mais forte do que qualquer adversidade. Cada vitória compartilhada, cada momento de cumplicidade e cada gesto de carinho consolidava um relacionamento que se tornara inquebrável, provando que a paciência, a confiança e o compromisso verdadeiro podem superar qualquer obstáculo que a vida imponha. Tudo parecia caminhar bem, até que um evento inesperado trouxe tensão à estabilidade emocional de Jack e Victoria. Durante uma importante final de futebol americano, um acidente envolvendo um dos colegas de equipe de Jack causou uma confusão na torcida, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Comentários maldosos, críticas e rumores começaram a circular, insinuando que Victoria havia se aproveitado da relação com Jack para conseguir visibilidade. As mensagens cruelmente direcionadas a ela reacenderam antigas inseguranças, e Victoria se viu vulnerável, sentindo medo e vergonha diante da situação, como se os anos de confiança reconstruída pudessem desmoronar em instantes. Jack, percebendo imediatamente o impacto emocional sobre Victoria, tomou uma atitude firme. Ele se posicionou publicamente, defendendo-a com palavras claras e inabaláveis. Victoria é minha parceira e minha vida. Qualquer ataque contra ela é um ataque contra mim. Não permitirei que rumores ou opiniões alheias nos separem. O gesto de Jack não apenas protegeu Victoria, mas também mostrou a força do amor e da promessa de infância que havia sido reconstruída ao longo dos anos. Victoria, ao ouvir as palavras dele, sentiu uma onda de segurança e carinho, percebendo que, mesmo diante da adversidade, eles permaneciam unidos, como sempre deveriam ter estado. O episódio serviu como um teste definitivo da força do relacionamento. Victoria começou a perceber que poderia confiar plenamente em Jack, não apenas nos momentos felizes, mas também nos períodos de dificuldade e exposição. Jack, por sua vez, reforçou sua determinação de proteger e amar Victoria, mostrando que o vínculo deles ia muito além de palavras. Era um compromisso real, vivido e defendido diariamente. A relação resistiu à pressão das redes sociais, críticas e julgamentos externos, provando que, quando o amor é verdadeiro e construído com confiança, paciência e proteção mútua, nenhum obstáculo pode destruí-lo. Chegou o momento de consolidar tudo o que Jack e Victoria haviam passado. Depois de anos de separação, reencontros, memórias recuperadas e inúmeros obstáculos, o amor deles finalmente se tornou sólido, inquebrável e verdadeiro. Eles decidiram que nada e ninguém poderia mais interferir em sua felicidade e escolheram celebrar essa união de forma íntima e significativa. Em um final de semana especial, organizaram um encontro apenas para os dois, cercados de carinho, lembranças da infância e símbolos que remetessem à promessa feita no orfanato. Sempre se protegeriam e estariam juntos, independentemente do que o futuro reservasse. Durante esse momento, Jack surpreendeu Victoria com um gesto simbólico. Um álbum com fotos antigas do orfanato, lembranças de infância, pequenas anotações e cartas nunca enviadas. Cada página trazia memórias que reforçavam a profundidade do vínculo deles. Victoria, emocionada, percebeu que cada lágrima derramada, cada momento de dor e cada obstáculo superado
valeram a pena. O amor deles não era apenas uma paixão juvenil. Era um compromisso profundo, forjado por anos de experiências, protegido por promessas e fortalecido por reencontros, desafios e compreensão mútua. Pela primeira vez, Victoria sentiu uma paz completa, sabendo que estava ao lado do homem que sempre a protegera e que agora também era seu parceiro para a vida. Jack e Victoria, finalmente livres de todas as interferências externas, celebraram o amor que resistiu ao tempo, à distância e aos desafios da vida adulta. Cada abraço, cada sorriso e cada olhar trocado reafirmava que eles eram feitos para estar juntos. O passado marcado por perdas e separações se transformou em aprendizado e força, enquanto o presente os envolvia em alegria, cumplicidade e esperança. O futuro parecia promissor, cheio de sonhos compartilhados, planos concretos e a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer dificuldade. Assim, a história de Jack e Victoria chegou ao fim, não como um ponto final, mas como um capítulo de início para uma vida inteira de amor, proteção e felicidade compartilhada, cumprindo plenamente a promessa que nasceu quando eram apenas duas crianças no orfanato. Após todos os desafios, reencontros e provações, Jack e Victoria finalmente puderam respirar aliviados, sentindo que cada dificuldade havia sido apenas uma preparação para o amor que agora viviam plenamente. O relacionamento deles não era apenas paixão, mas uma conexão profunda, enraizada em anos de lembranças, promessas e proteção mútua. Eles passaram a desfrutar do cotidiano juntos, descobrindo pequenas alegrias na rotina compartilhada, passeios à tarde, treinamentos de líderes de torcida, jogos de futebol americano, momentos de silêncio, apenas apreciando a presença um do outro. Cada gesto simples se tornava significativo, lembrando que o amor verdadeiro se constrói não apenas nos grandes momentos, mas em cada detalhe do dia a dia, na confiança, no carinho e no respeito. Mesmo com a felicidade restaurada, Jack e Victoria continuavam a enfrentar os resquícios de desafios externos. Olhares críticos, comentários maldosos e antigos rivais tentavam interferir na relação, mas eles aprenderam a enfrentar essas situações juntos, transformando qualquer ataque em motivo de união. Victoria descobriu força interior que antes desconhecia, inspirada pela determinação de Jack e pela certeza de que estavam destinados a permanecer lado a lado. Ele, por sua vez, compreendeu que amar e proteger alguém vai muito além de ações grandiosas. Envolve paciência, cuidado, atenção aos detalhes e a constante demonstração de presença, mesmo nos momentos mais simples. Cada vitória sobre os obstáculos externos reforçava a confiança mútua e consolidava o relacionamento, tornando-os um verdadeiro time dentro e fora do campo. Em uma tarde especial, Jack decidiu surpreender Victoria com uma experiência simbólica, retomando elementos de sua infância no orfanato. Preparou um passeio pelos lugares que marcaram sua história juntos, o velho parquinho, os corredores silenciosos que antes ecoavam suas risadas e pequenas lembranças que haviam sido preservadas pelo tempo. Durante o percurso, ele compartilhou memórias, risadas e sentimentos, e Victoria, emocionada, percebeu que cada detalhe, cada gesto e cada palavra reforçava o vínculo inquebrável entre eles. Lágrimas de emoção se misturaram com sorrisos, e o reencontro com o passado serviu para selar definitivamente o presente, mostrando que o amor deles era atemporal, resistente e profundo. Naquele mesmo dia, durante um jantar à luz de velas, preparado por Jack, ele se aproximou de Victoria, segurando suas mãos e olhando profundamente em seus olhos. Victoria, passamos por tanto, a vida nos separou, nos testou, mas nunca conseguiu apagar o que sentimos um pelo outro. Hoje, posso dizer com certeza que quero passar cada momento da minha vida ao seu lado. Não apenas como namorado, mas como alguém que sempre estará aqui,
para te proteger, te apoiar e amar até o fim dos nossos dias. Victoria, sentindo cada palavra ecoar em seu coração, respondeu com lágrimas de alegria. Jack, eu senti sua falta por toda a minha vida. Agora sei que nunca mais quero ficar longe de você. Tudo o que vivemos, tudo o que superamos, me trouxe até este momento, e é aqui que quero permanecer contigo. A partir desse instante, Jack e Victoria sentiram que finalmente haviam encontrado o equilíbrio perfeito entre amor, confiança e cumplicidade. Cada obstáculo do passado serviu para tornar o relacionamento mais sólido. Cada lembrança de infância fortaleceu o vínculo emocional e cada desafio enfrentado juntos comprovou que, independentemente das adversidades, eram capazes de superar qualquer dificuldade. Eles passaram a planejar o futuro com entusiasmo, sonhos compartilhados, viagens, conquistas profissionais e, sobretudo, uma vida construída sobre a certeza de que o amor verdadeiro resiste ao tempo, à distância e a qualquer adversidade. Nos meses seguintes, Jack e Victoria se tornaram inseparáveis, criando uma rotina harmoniosa e repleta de afeto. Participavam juntos de eventos esportivos, Victoria apoiando Jack nas partidas, enquanto ele celebrava cada conquista ao lado dela. Nos momentos de intimidade, conversavam sobre os sonhos de infância, os desafios superados e a felicidade de finalmente estarem juntos, transformando memórias antigas em pilares para o futuro. Amigos e familiares, antes céticos ou críticos, começaram a reconhecer a força do relacionamento e a respeitar a escolha deles, observando a profundidade do amor que floresceu entre os dois, desde a infância até a vida adulta. O ápice da história aconteceu durante um grande jogo de futebol americano em que Jack, já consolidado como estrela do time, dedicou a vitória à Victoria, mostrando publicamente o amor que compartilhavam. Victoria, emocionada, sentiu cada palavra e gesto como uma confirmação de que todo o caminho percorrido, cada lágrima e cada medo superado, culminava naquele momento de plena felicidade. Ao final do jogo, ao se encontrarem nos corredores do estádio, Jack segurou Victoria em seus braços, sussurrando palavras de carinho e compromisso eterno. Ela sorriu com os olhos brilhando, sentindo que finalmente haviam completado o ciclo iniciado na infância. Um amor que resistiu à distância, ao tempo e às adversidades, transformando-se em uma história única de promessa cumprida, proteção mútua e felicidade compartilhada. Assim, a história de Jack e Victoria se encerra não com um ponto final, mas com a certeza de que o amor verdadeiro, forjado na infância e fortalecido na juventude, é capaz de superar qualquer obstáculo, transformar vidas e criar um futuro repleto de alegria, cumplicidade e sonhos realizados. Cada abraço, cada sorriso e cada olhar compartilhado selam o compromisso eterno que ambos construíram, provando que quando o amor é verdadeiro e resiliente, ele sempre encontra um caminho para prevalecer.